Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Deus. Prontos, Pai, para receber do Senhor a instrução, o conhecimento, Pai, o entendimento, Pai, e principalmente a revelação da Tua palavra, Deus. Senhor, fala conosco, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, primazia, que Ele possa trazer a revelação do céu para a terra, Pai. Nós nos colocamos à Tua disposição a partir de agora, Deus, para que o Teu Santo Espírito possa me usar e assim, Deus, poder transmitir, Deus, a todos aqueles que vão me assistir, ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs falando do amor de Cristo, falando das boas novas do Evangelho de Jesus. E eu convido a você que está chegando hoje ou que ainda vai assistir esse vídeo, a pegar um café, a pegar a tua palavra, criar esse hábito, né? Criar essa prática de todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, antes de sair na correria do dia a dia, né? Tirar um tempo a sós com Deus, um tempo de devocional, um tempo de devoção, porque eu creio que você, assim como eu e muitos que estão me assistindo, que têm acompanhado, têm sido abençoado, tá bom? Então, tome esse costume, tome essa prática e comece a acompanhar comigo essas palavras de devocionais todas as manhãs. Te convido a pegar um café, te convido a pegar a tua palavra e tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Vamos lá, queridos. Estamos falando sobre a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. Falamos já sobre a introdução, falamos sobre o autor, falamos de onde essa carta foi escrita, falamos em que ano ela foi escrita, por que ela foi escrita, uma resistência que o apóstolo Paulo, né, ele enfrenta para conseguir entrar em Roma. Falamos do imperador Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, e por isso Paulo retorna a Antioquia, levando uma oferta para os judeus que estavam passando necessidades, enfim. E agora nós vamos falar sobre algumas passagens ao qual estão nessa carta que tiveram muita relevância em relação à conversão do povo romano. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, mas existem algumas passagens que nós vamos discorrer nelas agora em específico, para que nós possamos entender o porquê o apóstolo Paulo escreve dessa forma, porque ele faz esse apelo, porque ele usa essa estratégia. O apóstolo Paulo foi um homem que plantou muitas igrejas em pontos estratégicos. E Roma, pelo seu crescimento, se tornou um império, uma cidade grande, uma cidade de grande poder aquisitivo. E Paulo, o apóstolo Paulo, tinha grande interesse naquele povo, e assim como Deus revelou a ele que ele pregasse na região de Roma, ele decide partir para essa região na sua quarta viagem missionária. E hoje nós vamos ler o que está escrito no livro de Romanos, uma passagem conhecida nossa, mas que tem um grande fundamento, que nós vamos falar sobre ele hoje. Romanos 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da carne. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne,
mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, por que o apóstolo Paulo escreve isso em específico à igreja de Roma? Ele começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ele traz essa palavra trazendo uma absolvição tão grande a um povo que estava mergulhado no pecado. O povo romano, os imperadores romanos, todos eles, historiadores afirmam que eram envolvidos com o homossexualismo. Todos os imperadores, exceto Cláudio, foram envolvidos com homossexualismo. O homossexualismo, a prostituição, o pecado, ele não habitava só no meio do povo, mas habitava também no meio dos seus governantes. Todos os imperadores romanos, exceto Cláudio, foram envolvidos com homossexualismo, afirmam historiadores. Cláudio foi o único que não teve problema, segundo historiadores, com homossexualismo, mas a tua mulher era uma meretriz. Então, o pecado habitava em Roma. Roma era um grande campo missionário para o apóstolo Paulo. Esse povo não tinha referência e por isso ele entra afirmando Romanos 8, dizendo que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, existe esperança para vocês em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E ele afirma que se o Espírito estivesse neles, a carne seria mortificada. Ele afirma para aquele povo e deixa claro para mim e para você que hoje estamos compartilhando esse devocional. Se não houver a presença do Espírito, dificilmente nós conseguiremos mortificar o pecado que habita na nossa carne. E ele diz mais que se alguém não tem o Espírito de Deus, de fato não pertence a ele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A pergunta prática dessa manhã para mim e para você: o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo está em nós? Olha o que diz a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo para aquele povo romano, que se estende a nós, povo gentil, hoje, nesta data. Você e eu temos o Espírito Santo, porque se nós não o temos, certamente nós não pertencemos a Deus. Isso é muito forte. Isso faz com que nós venhamos parar, pensar, meditar e refletir acerca do nosso amigo inseparável. Precisamos ter o Espírito Santo, porque só assim conseguiremos mortificar a carne e vivificar o nosso espírito. Eu creio que você entende esse contexto, porque o apóstolo Paulo escreve isso aos romanos, à igreja de Roma, a igreja que dizem os católicos apostólicos romanos que foi criada por Pedro, o apóstolo Pedro, bispo da igreja referenciado por eles, vivia mergulhada no pecado, seus imperadores envolvidos com homossexualismo. Vocês imaginam como vivia esse povo sem referência?
E o apóstolo Paulo tenta, através desta carta, dizer para eles que nenhuma condenação poderia ser maior na vida deles se eles estivessem em Cristo Jesus. Havia esperança, havia uma saída para aquele povo que não vinha dos seus governantes, mas sim de Cristo Jesus. Um beijo no teu coração, amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando, te protegendo. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.